Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Silvia Letícia, professora de Geografia, e a nossa aula hoje vai ser sobre continente europeu. Ou seja, em algumas atividades na plataforma, nós já iniciamos esse conteúdo de Europa, né? Mas nós vimos basicamente alguns aspectos físicos da Europa. Quais foram esses aspectos físicos que tem nesses materiais que já foram postados? Quem já viu lá percebeu que eu coloquei materiais relacionados ao clima, né, dentro do continente europeu, também da vegetação, ou seja, essa parte climatobotânica. Nós vimos alguns climas mediterrâneo, frio, polar e algumas vegetações também com nome tundra, taiga, estepe, pradarias. Daí eu coloquei as características para vocês e também tem algumas atividades, certo? Ou seja, nós já iniciamos Europa. E hoje nós vamos entrar nos aspectos populacionais, ou seja, aspectos demográficos da Europa. Quando eu falo em demografia, eu sempre falo em estudo de população. E se a gente for analisar o mapa, a gente vê que o continente europeu é um continente bastante pequeno. Logo, a sua população está em torno de 739 milhões de habitantes por aí, com um dos crescimentos demográficos perdendo apenas para a Oceania, que também é um continente pouco habitado. Mas quando eu falo em Europa, a gente pensa, poxa, a Europa é um continente tão pequenininho, mas é continente e é o velho continente. Quando eu falo em Europa, eu lembro de velho mundo. Alguns autores falam admirável velho mundo, dado a sua importância em relação a anos anteriores, civilizações antigas. Ou seja, quando eu falo em Europa, eu lembro de alguns filmes com aqueles impérios, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, o Império Alemão e alguns outros. Só que o nosso objetivo hoje é população. Então, já falei o número da população da Europa, que é 739 milhões de habitantes, e o crescimento populacional no continente europeu é modesto, baixo ou até mínimo. O que é crescimento populacional? Ou seja, a taxa de natalidade, que é o número de nascimento de pessoas, ela está muito modesta, ou seja, está quase não saindo aí, a gente não vê o gráfico expandir em número populacional da Europa. Por que isso aconteceu? A Europa, alguns anos atrás, já fez a sua transição demográfica. O que é transição demográfica? Ela passou de uma fase onde tinha altos índices, né? Um alto grau de natalidade e um alto grau de mortalidade. E esses índices baixaram rapidamente, ou seja, diminuiu o número de mortes, sim, mas também diminuiu o número de nascimentos. Por que diminuiu o número de mortes? Por que diminuiu o número de nascimentos, né? Que bom que diminuíram o número de mortes e as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. O número de mortes no continente europeu deu-se basicamente pelos avanços da medicina, de saneamento básico, de alimentação, onde a população está tendo uma maior qualidade e expectativa de vida. E daí as pessoas vão vivendo mais, né? A expectativa de vida de homens fica entre 70 e 65 anos, de mulheres 70, e daí só vai aumentando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Que bom isso, né? Só que aí também o número de nascimentos diminuiu. Por que esse número de nascimentos diminuiu? Ou seja, as taxas de natalidade diminuíram, dado também avanços na medicina, avanços na questão do estudo da educação, ou seja, a partir do momento que as mulheres acabam tendo uma ascensão maior em emprego, em estudo, em âmbito profissional, muitas pessoas optam por não ter filhos, muitos casais optam por não ter filhos, muitas mulheres optam por não ter filhos. E daí a população da Europa foi só o quê? Diminuindo. Ou seja, nós temos um crescimento populacional baixo ou mínimo, como eu já havia falado. Ok, e a população jovem está em declínio. Isso temos um problema. Por quê? Se a população jovem entra em declínio, gente, e a minha população idosa está aumentando muito, vai chegar uma hora que essa balança aí vai ficar um pouco desequilibrada. Não que as pessoas tenham que morrer jovem, mas não que as pessoas tenham que morrer, né?
É bom ter um país onde eu tenho uma expectativa de vida, onde eu tenho um número de idosos, que bom. O número de idosos tem que, de fato, a gente tem que respeitar os nossos idosos. Só que aí o que aconteceu na Europa foi que essa balança ficou desequilibrada. Se eu não tenho jovem para estar no mercado de trabalho, para estar contribuindo com taxas de impostos, né? Eu vou ter um desequilíbrio na previdência. Se eu tenho um desequilíbrio na previdência, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que as pessoas vão se aposentar e os estados, né, governos, países não vão ter como arcar com aquelas aposentadorias, porque as pessoas não têm jovem para fazer girar a economia, para esse dinheiro estar entrando para pagar as aposentadorias. Então essa é a grande questão do continente europeu. Ou seja, se eu não tenho como arcar com as aposentadorias, o Estado também não vai poder arcar com saúde para esses idosos, alimentação e várias outras coisas que a população idosa demanda. E daí temos um problema na Europa. Então, ou seja, estima-se que em 2050, se as projeções, né, dos índices de natalidade forem por esse ponto, a população idosa vai aumentar em até 80 milhões de 0 a 14 anos. Ou seja, a população idosa vai ser muito superior à população de jovens entre 0 e 14 anos de idade. E daí falta mão de obra. E como que a Europa está fazendo para equilibrar tudo isso? Aí que entra a questão das migrações. O que é migração? As pessoas que saem de seu país de origem para viver em outros países. Vocês já devem ter ouvido falar de um vizinho, de um parente, de um amigo que foi morar em outro país para trabalhar porque, né, queria uma qualidade de vida melhor, queria ir embora do Brasil. Ou seja, a gente vê muitas pessoas que vão para Portugal. Daqui eu mesmo tenho pessoas que conheço que estão indo morar em Portugal. E Portugal é um país da Europa. Ok, então a mão de obra imigrante, ela acaba ajudando a equilibrar essa balança aí desse problema da população, esse problema da população, da economia, né, para não haver um colapso socioeconômico dentro do continente europeu. Ok, só que aí a gente tem um outro problema que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. A Europa, ela acaba vivendo um dilema. A partir do momento que ela restringe um pouco a entrada de alguns imigrantes no seu território, ela precisa também desses imigrantes. Precisa o quê? Para equilibrar essa balança aí. Então, mesmo tendo esse dilema, ela acaba aceitando a entrada dessa mão de obra de imigrante. Só que essa mão de obra de imigrante, eles dão uma prioridade para as pessoas que têm algum nível aí de profissionalização, que já têm experiência, ou seja, pessoas formadas. Não que sejam só essas pessoas que conseguem entrar, mas eles dão preferência para aquelas pessoas que já são capacitadas, que já têm uma profissão. Mas isso não é exigência, eles preferem. Só que muitas pessoas vão e trabalham numa série de setores diferentes. Então, como eu já falei aí, esse dilema da Europa, a gente vai falar um pouco de alguns incentivos à natalidade. O que é incentivo? Vamos incentivar as pessoas a terem filho, para a gente daqui a pouco ter uma população jovem maior do que a população de idosos. E a Alemanha, ela desenvolveu alguns incentivos bastante interessantes. Ela ampliou o prazo de licença maternidade para as mulheres, sendo remuneradas de até 3 anos. Olha que legal. As pessoas vão ter filhos e vão ficar até 3 anos nessa licença maternidade. Esse é um dos incentivos. Outro incentivo, abono em dinheiro para as famílias, né, que tenham 1 ou mais 2 filhos. Auxílio creches em berçários para as pessoas também terem onde deixar os seus filhos e ir trabalhar. Enfim, a Alemanha ela foi meio que pioneira nesse incentivo à natalidade, mas várias outras nações da Europa, como França, Espanha, Áustria, também dão incentivos para que as pessoas tenham filhos e que equilibre essa balança aí, né, populacional do continente europeu. Então eu falei que ia voltar um pouquinho nessa questão do imigrante, por quê? A Europa ela precisa dos imigrantes, só que eu tenho
um cenário bem complicado em alguns países da Europa com aversão à entrada de estrangeiros. Ou seja, um clima de perseguição, de racismo, de segregação, de preconceito com as pessoas vindas de fora. E que a gente chega no que eu queria falar aí um pouquinho, que é a xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é aversão ao outro, aversão ao de fora, aversão a pessoas que têm culturas, que têm hábitos, que têm religião diferente. E tem alguns países da Europa que têm essa prática de xenofobia muito forte, ainda nos dias de hoje. E antes ainda era mais forte ainda, as pessoas chegavam a morrer por conta disso. Então, que dilema, né, gente? Um continente que precisa dos imigrantes e ainda trata muitos deles assim. Então é isso. A nossa aula de hoje falou um pouquinho desses aspectos populacionais. Eu vou deixar aqui duas opções de atividades para vocês fazerem, mas isso também vai estar bem explicadinho numa atividade que eu vou colocar. Ou seja, eu quero que vocês pesquisem qual é o país mais populoso do continente europeu e qual é o menos populoso. E também, qual país dentro do continente europeu apresenta maiores práticas de xenofobia? Qual país é mais xenófobo? Né? Porque isso a gente vê da prática da xenofobia desde a pessoa, quanto até de partidos políticos de extrema direita, que também tem dentro do continente europeu, ok? Ou seja, país mais populoso, país menos populoso. País que tem uma prática maior de xenofobia dentro do continente europeu, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e mais pra frente a gente vai falar de outros assuntos aqui em videoaulas. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estarão vendo e tchau, tchau, até a próxima.